Bom dia, meus queridos! Bom dia, meus amor! Hoje ninguém sai daqui sem saber o que é uma tutela antecipada, o que é uma tutela cautelar, quando que é de urgência, quando que é de evidência. A gente vai destrinchar todos esses pontinhos e depois disso vocês vão ver que as questões vão ser muito fáceis de serem feitas, tá bom? Então a gente consegue passar pelas questões muito mais rápido, uma vez que a gente tenha aprendido a identificar as tutelas. Eu vou colocar aqui um esqueminha que eu fiz para vocês e a gente vai pegando os artigos principais para tratar sobre eles, para entender um pouquinho como é que funciona. Então vocês tiveram lá, nem foi tanta coisa, nem foi tanta coisa. Tutela, que é a parte mais provável que seja cobrada na sua prova, algumas pagininhas, 4 pagininhas aqui de material. Tutelas, um tema que causa muita controvérsia, muita dúvida, mas vamos dar uma olhadinha aqui nos artigos. O 294 inicia dizendo assim: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. O que é uma tutela? Uma tutela é um provimento jurisdicional que o juiz dá em um caráter sumário, de cognição sumária. Então, quer dizer, o juiz ainda não se aprofundou nas questões relativas à produção de prova no processo. Mas, por alguma razão, a gente vai ver as hipóteses de urgência e de evidência, o juiz ele vai antecipar esse provimento requerido pelo réu. Ou seja porque tem perigo de dano, seja porque tem perigo ao resultado útil do processo, seja porque a parte está protelando. Por alguma razão, nas hipóteses legais, o juiz vai poder adiantar esse provimento para não ter que esperar lá o final do processo, a sentença, e depois a apelação, e depois trânsito em julgado, para aí poder dar o que a parte precisa. Então, há momentos... Há momentos em que a parte ela não pode esperar tanto. E para isso que servem as tutelas, para que esse provimento jurisdicional seja antecipado, seja dado em um momento anterior, sem que se precise encerrar o processo. Tá entendido esse contexto básico aqui, de para que nós temos a tutela? Pois muito bem. Então, você viu aqui que a tutela ela vai poder se fundar em 2 pilares. Ela vai poder ser uma tutela de urgência, que está lá previsto no 300, e ela vai poder ser uma tutela de evidência. Aqui na tutela de urgência, especificamente, nós temos 2 requisitos essenciais. Antes, no Código de Processo Civil de 73, nós costumávamos chamar esses requisitos de periculum in mora e fumus boniuris. Perigo da demora e a fumaça do bom direito. A redação do Código Civil de 2015 alterou um pouquinho essas palavras. Então, ela diz que a tutela de urgência depende de 2 requisitos. Um é a juntada de elementos que determinem a probabilidade do direito. Então, para que seja concedida a tutela de urgência em favor de uma das partes, deve ter um arcabouço probatório que pelo menos mostre que há probabilidade daquele direito pleiteado. Então, isso aqui seria mais ou menos a fumaça do bom direito lá do Código de 73. E deve haver também ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, aqui seria o periculum in mora. E nós vamos ver por que ele dividiu em perigo de dano, ou risco ou resultado útil do processo. Um vai caber para uma, outro vai caber para outra. Mas esses aqui são requisitos essenciais da tutela de urgência. Probabilidade do direito mais perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo. A tutela de urgência, por sua vez, ela é um gênero. E desse gênero, a gente vai ter 2 espécies. A primeira espécie é a tutela antecipada. O que é a tutela antecipada? A tutela antecipada, ela vai garantir direito material.
Então, quando nós estamos falando de tutela antecipada, nós estamos falando do próprio provimento que a parte quer, que é antecipado, é trazido para um momento anterior para satisfazer a parte desde logo. Manda, tá confuso, só assim eu não entendi. Com um exemplo fica bem claro. Vamos supor que o seu João, ele esteja passando super mal. Ele tá precisando de um respirador urgente, ele tá precisando ser internado, porque infelizmente ele contraiu o Covid, ele tá com o pé na cova já. Então, o seu João, ele precisa ser tratado com uma rapidez. E aí, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é mandar uma cartinha pro plano de saúde, ou ligar pro plano de saúde e falar, olha, plano X, eu preciso que vocês me internem porque eu tô com Covid, eu preciso respirar, não tô em condições. E o plano se nega. Ele diz, olha, seu João, infelizmente, essa questão do Covid, ela não tá abarcada pelo plano, então a gente não vai poder fazer nada pelo senhor. O seu João, desesperado, ele entra em juízo. Mas você já pensou se o seu João tivesse que esperar, produzir todas as provas, citar a parte contestar, blá blá blá, decorrer aquele processo inteiro para só no final o juiz dar uma sentença que poderia ser apelada em segundo grau para que a parte fizesse jus a essa internação? O seu João já ia estar a 7 palmos abaixo da terra. Não faz sentido nenhum, nesses casos, esperarmos que o seu João, pretendermos que o seu João espere até o final do processo. Então, o seu João vai fazer jus à tutela antecipada. O que o seu João vai pedir na tutela antecipada? Que o plano de saúde cubra a imediata internação do seu João. Esse é o pedido do autor. E qual que é o pedido principal? É esse mesmo. Então, quer dizer, a tutela final que o seu João quer, que é a internação, que é que o plano custeia a internação, é o mesmo pedido da tutela inicial, da tutela antecipada. Porque o que ele quer aqui é o direito material, é o bem da vida pretendido. Então, seu João, desde o primeiro momento, ele quer que seja internado. Aí o juiz pode dar a tutela e mandar internar o seu João, e aí o seu João vai se tratar lá, vai ficar bem, vai ficar tudo bem. E aí o processo vai rolando. Então, se no final do processo o juiz entender que sim, que o plano deveria realmente cobrir, essa tutela que foi antecipada, ela foi perfeita. Então, o processo vai ser extinto porque já foi cumprido o que o seu João queria. Vai ser extinto, a tutela vai ser confirmada definitivamente, porque um dos requisitos da tutela, uma das características é que ela é mutável. Então, a tutela ela pode ser desfeita em qualquer momento do processo. Mas, nesse caso específico, lá no final não teria como desinternar o seu João. Se o juiz concluísse que o seu João realmente não fazia jus à internação, que o plano dele não estava coberto por uma razão ou por outra, o seu João vai ter que reembolsar o plano de saúde por essa internação. Mas não voltar ao status anterior, porque ele já teve o seu direito material garantido. Entende? Então, quando estamos falando de tutela antecipada, nós estamos falando de um direito material que precisamos que seja garantido desde logo. Pode ser também que essa tutela de urgência, do gênero tutela de urgência, seja uma tutela da espécie cautelar. Diferentemente da tutela antecipada, a tutela cautelar, ela não garante direito material, mas sim direito processual. Ela assegura o cumprimento de um direito processual. Então, vamos supor que a Jéssica, ela esteja precisando de grana. Aí ela vai pedir para Gabriela emprestado um dinheiro. Ela fala, Gabi, você me empresta uns 200 mil? 200 mil resolve minha vida. Gabi, muito boa que é, vai lá e empresta os 200 mil reais para Jéssica. Só que antes de vencer o contrato de empréstimo da Jéssica ter que devolver esse dinheiro, Gabi percebe que Jéssica começa a se desfazer dos seus bens. Então, Jéssica começa a vender sua casa, começa a vender o carro, começa a pleitear umas dívidas. A Jéssica tá tentando cair em insolvência para não ter que pagar os 200 mil reais emprestados da Gabi. E a Jéssica vê que pelo andar da carruagem,
quando ela for cobrar os 200 mil reais, a Gabi... Não, desculpa, quando a Gabi for cobrar os 200 mil reais, a Jéssica não vai ter um gato pra puxar pelo rabo. Então a Gabi vai se ferrar se ela ficar sem fazer nada. O que ela vai fazer, então, nesse caso? Ela vai entrar em juízo com uma ação de cobrança, porque você lembra lá no Código Civil que nessas hipóteses a dívida vence antecipadamente, né? E ela vai pedir para que o juiz conceda uma tutela cautelar para assegurar o direito processual. Onde é que está a probabilidade do direito aqui? Probabilidade de direito, contrato de empréstimo celebrado entre as duas, o documento que comprova a dívida. Onde é que está o perigo de dano? Onde é que está o risco ao resultado útil do processo aqui? O risco ao resultado útil do processo é da Jéssica não ter dinheiro para pagar no final. Por quê? Porque a Jéssica está se desfazendo de seus bens, está vendendo a casa, está vendendo o carro. Então, há efetivo risco. A Jéssica não vai ter dinheiro para pagar, aquela conta tá bloqueada e a Gabi ganhar e conseguir levar o valor do empréstimo de volta. Se não, Gabi ganharia o processo e não levaria, porque não teria mais nada que penhorar, mais nada que executar, mais nada que bloquear. Ela já teria se desfeito dos seus bens. Aí teria que entrar com ação pauliana, com ação de fraude contra credores, aquela coisa toda. Então aqui, no caso da Jéssica e da Gabi, nós temos a probabilidade de direito demonstrada pelo contrato de empréstimo e o risco ao resultado útil do processo demonstrado pela impossibilidade, pela notória impossibilidade de Jéssica pagar o que devia no final das contas. E no caso do seu João, qual que é a probabilidade de direito? O seu João pode juntar lá na inicial cópia da apólice de contratação dele com o plano de saúde, pode juntar a carteirinha do plano de saúde, pode provar que é beneficiário do plano há anos. E qual que é o perigo de dano? O perigo de dano é que o homem morra sem que tenha sido dada a prestação jurisdicional requerida. Então, dá para ver a diferença clara entre a tutela antecipada e a tutela cautelar? Uma vai assegurar o direito material e outra vai assegurar o direito processual. Na tutela cautelar, o juiz só manda bloquear, o juiz não dá dinheiro nenhum pra Gabi no começo. Ele vai esperar até o final, ele só vai mandar bloquear. Ele só vai assegurar que no final tem o direito garantido. Você viu que tutela de urgência é gênero? O que é o caráter antecedente ou incidental da tutela? Antecedente, quando eu venho requerer só a tutela. No exemplo do seu João, o seu João tá lá quase morrendo. Você acha que seria justo pedir para que o advogado do seu João fizesse uma peça com todos os requisitos legais, bonitinha, escritinha, detalhadazinha, sendo que ele corre o risco de morrer a qualquer momento? Do mesmo modo, você acha que no caso da Jéssica que está se livrando dos seus bens, que seria possível que o advogado da Gabi fizesse uma peça com todos os requisitos legais, juntasse todas as provas já na petição inicial? Não, porque aqui tem urgência. Como o próprio nome diz, tem urgência, a parte precisa fazer o negócio logo. Então, nesses casos da tutela de urgência, ela pode ser requerida em caráter antecedente. O juiz, a parte, ela pode vir com uma petição muito mais simplesinha, uma petição safadinha, falando, juiz, dá essa tutela aí e depois eu volto aqui para pedir o pedido principal. Mas, por enquanto, acelera aí, porque a tutela é necessária e é necessária agora. Então, o pedido antecedente, ele é um pedido simplesmente da tutela. Pura e simplesmente a parte vai lá e requer a tutela. Na tutela antecedente, você pede só a tutela e depois você vai fazer os outros pedidos principais. A tutela antecedente tá lá prevista no 303, quando a gente trata da tutela antecipada, e no 305, quando a gente trata da tutela cautelar. Olha o que diz lá o artigo. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, o seu João que precisa ser internado, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido da tutela final. Seu juiz, no final eu vou requerer que a tutela seja ratificada, seja confirmada, com a exposição da lide, do direito que se busca e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, a tutela antecedente ela é mais simplesinha, é uma peça mais simplista para que você consiga fazer o pedido no tempo mais hábil possível. A mesma coisa
o 305, que trata da tutela antecedente, só que cautelar. O caso da Gabi e da Jéssica. Então, a petição da ação inicial que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará ali de seu fundamento e exposição sumária do direito. Então, essa é a antecedente, aquela prevista nos artigos 303 e 305. A incidental, por sua vez, é feita no bojo do próprio processo. Então, o seu João vai entrar, não direto com a tutela, vai entrar com uma obrigação de fazer, pedindo para que o plano de saúde custeie todos os gastos da internação e, nessa obrigação de fazer, incidentalmente, vai abrir um pedido de um tópico lá de tutela antecipada. Então, já no pedido principal, o seu João vai pedir a tutela. Essa é a incidental. A mesma forma, a Gabi vai entrar com uma ação principal de cobrança e, dentro dessa ação de cobrança, vai pedir para que seja dada a tutela cautelar para que bloqueie os bens da Jéssica. Perfeito, gente? Então, aqui falamos rapidinho das tutelas provisórias de urgência. Temos também, como nós vimos, as tutelas de evidência. A tutela de evidência, diferentemente da tutela de urgência, ela não precisa da probabilidade do direito ou perigo ou dano ao resultado útil do processo. A tutela de evidência, ela vai ser concedida naquelas hipóteses listadas lá no artigo 311. Então, na tutela de evidência, diferentemente da tutela de urgência, o juiz ele tem alguns elementos para antecipar esse pedido do autor. Qual que é um exemplo? Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Então, o autor pede algo na inicial e o réu fica lá botando o empecilho. Então, o réu atravessa a petição toda hora, ele fica protelando, ele fica pedindo prova que ele sabe que não cabe, só para ir empurrando o processo com a barriga. A hora que o juiz vê que o réu está de má fé, sendo protelatório indevidamente, o réu fala, pois muito bem, você não quer protelar? Pois pode protelar, porque eu vou antecipar o pedido principal do autor desde logo, porque presente o requisito da tutela de evidência. 2. As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, se o autor, na inicial, consegue comprovar o seu direito apenas por documentos e já tiver uma tese julgada em recurso repetitivo ou súmula vinculante que embase essa tese do autor, ele vai poder pleitear a tutela de evidência para que o juiz dê essa tutela desde logo. 3. Se tratar de pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Então, aqui nesse caso, nós estamos falando de um depositário que não quer devolver o bem. Então, o Carlos, ele entrega para a Tassi um bem, e a hora que ele vai pedir o bem de volta, a Tassi é depositária do Carlos, ela não quer entregar. Então, nós estamos fundando um pedido rei persecutório de perseguir essa coisa que tenha uma prova do contrato de depósito e o juiz vai mandar desde logo que a Tassi devolva o bem para o Carlos. 4. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Então, o autor veio na inicial, comprovou todas as suas alegações, tem uma prova robusta de que o pedido da inicial ele deve ser deferido em favor do autor. Por outro lado, na contestação, a ré não traz nenhuma prova capaz de gerar uma dúvida razoável que aquele pedido pode ser impugnado. Nesse caso também, nós teremos uma possibilidade de tutela de evidência. E agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, porque isso aqui vai ser cobrado. Isso aqui vai ser cobrado. Quando pedirem tutela, é muito comum que se peçam isso aqui. Quando a gente está tratando dos incisos 2º e 3º, nessas duas hipóteses aqui, nós vamos poder ter a decisão liminar do juiz. Ou seja, o juiz pode decidir sem ouvir a parte contrária.
sem chamar o réu para contestar. Mas manda, então, e nesse caso aqui, abuso de direito de defesa? Não. Se esse caso não é inciso 2 nem inciso 3, nesse caso não. No caso de abuso de defesa, tem que ouvir a parte contrária para conceder a tutela. E no caso do inciso 4, manda, tem prova documental suficiente? Não também. Porque se é inciso 2 e inciso 3, é inciso 2 e inciso 3 que vão ser decididos, que vão poder ser decididos liminarmente. Isso aqui tá lá no 311, parágrafo único. Eu não tirei da minha cabeça. Tá bom, gente? Então, agora estamos entendidos sobre as tutelas, tanto as de urgência quanto as de evidência. Vimos que nas de evidência não é necessário nem probabilidade de direito, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Só é necessário que a situação se encaixe em algum desses incisos aqui do 311. Belezinha? Bora então para a resolução das questões. Deixa eu puxar aqui.